Boa tarde. Essa aqui é uma regravação da aula do dia 24, porque a aula do dia 24 deu problema e ficou sem som. Então vamos regravar a aula do dia 24, que são os mesmos exercícios, que é do 10 até o 14. Então vamos lá. Exercício número 10. O proprietário de uma pedreira está em dúvida sobre qual o processo mais econômico de exploração de sua propriedade. Pelo processo acelerado, ele obteria um fluxo de caixa operacional anual de 400 mil durante 3 anos. Pelo processo normal, um fluxo de caixa operacional de 250 mil durante 6 anos. Em ambos os casos, a pedreira seria esgotada e não teria valor residual. A empresa está desalavancada. Isso quer dizer o quê? Ela está sem dívidas. A poupança está rendendo 0,5% ao mês. Na média, o beta da pedreira é 0,8 e o retorno de mercado 20% ao ano. Qual é o custo de capital líquido da empresa? É a primeira pergunta. E a segunda: refaça os cálculos, levando em consideração uma alavancagem, capital de terceiros dividido pelo capital próprio, de 1,1 e o custo de capital de terceiros 10% ao ano. A alíquota do imposto de renda 34%. Então vamos lá. Para a resposta, a primeira pergunta que foi feita, qual é o custo de capital da empresa? Então, na primeira opção, a empresa está desalavancada. Se a empresa está desalavancada, não tem dívida nenhuma, o custo de capital da empresa será igual, nesse caso específico, ao custo do capital próprio, que é o retorno esperado pelos acionistas. Então, vamos calcular o retorno esperado pelos acionistas e você terá a sua resposta. Então a empresa está desalavancada, como foi falado no enunciado. Nós temos a taxa livre de risco, que ele informou que é 0,5% ao mês. Vamos anualizá-la. Então, para transformar essa taxa ao mês ao ano, 1 mais a taxa, elevado a 12 meses do ano, menos 1, é igual a 6,17% ao ano. O beta ele informou que é 0,8, o retorno de mercado 20%. Aplicando a fórmula do CAPM, nós temos 6, a taxa livre de risco, 6,17, que é essa aqui, a mesma, mais o beta, que multiplica o retorno de mercado, menos a taxa livre de risco. Fazendo essas contas, você achou 17,23. Então, o custo de capital líquido aí da empresa, 17,23. Agora vamos para a segunda opção, A segunda opção é uma empresa alavancada. Se você alavancar a empresa, o que aconteceria? Então, vamos lá. A empresa alavancada, nós temos o quê? Que o beta alavancado é igual ao beta desalavancado, 0,8, que multiplica 1 mais aquela relação lá, capital de terceiros dividido pelo capital próprio. Isso aí vai dar 1,68 aqui. O custo do capital de terceiros líquido é igual aos 10% dos juros lá do empréstimo, 10%, que multiplica 1 menos a alíquota do imposto de renda. Então, o custo do capital de terceiros líquido, 6,6. Agora, o custo do capital próprio. Custo do capital próprio, você vai aplicar o CAPM, os dados são quase todos os mesmos, mudou só o quê? Mudou só o beta, que a empresa alavancou. Quando a empresa alavanca, o beta sobe. Quando ela desalavanca, o beta desce. Então, taxa livre de risco mais 1,68, que é o beta alavancado, que multiplica 20 menos 6,17,
Isso aqui tem um custo do capital próprio de 29,4%. Então nós temos aqui que o custo do capital líquido, que é o que o exercício pergunta, é uma média ponderada entre 6,6 e 29,4, 6,6, 29,4, ponderada por quem? Pela estrutura de capital, capital de terceiros e o capital próprio. Então nós temos que o custo do capital líquido é igual, desmembrei aqui, né? Esses dois termos aqui. Então tem lá 6,6 vezes capital de terceiro dividido pelo investimento, mais 29,4 vezes capital próprio dividido pelo investimento. Então, para a gente terminar esse exercício, a gente precisa saber qual é a relação capital de terceiro, o quociente capital de terceiro dividido pelo investimento, e o capital próprio dividido pelo investimento também. Então a primeira solução para isso aí, solução mais algébricazinha, é o quê? No que nós sabemos? Que o capital de terceiros dividido pelo capital próprio é 1,1 que foi informado. Nós sabemos também que o investimento é igual ao capital de terceiros mais capital próprio. Então vamos pegar essa equação básica aqui, ó, e vamos dividir todos os termos pelo capital próprio. Aí ficou o quê? Investimento dividido pelo capital próprio, capital de terceiros dividido pelo capital próprio e capital próprio dividido pelo capital próprio. Capital próprio dividido pelo capital próprio, a gente vai eliminar, igual a 1. Então sobrou o quê? Investimento dividido pelo capital próprio é igual ao capital de terceiros dividido pelo capital próprio mais 1. Se 1 veio aqui, desse quociente aqui, capital próprio dividido pelo capital próprio. Continuando aqui, nós temos que a relação capital de terceiros dividido pelo capital próprio é igual a 1,1. Então, o investimento dividido pelo capital próprio é igual a 1,1 mais 1. Somando isso aqui dá quanto? 2,1. Mas eu não quero investimento dividido pelo capital próprio, eu quero ao contrário. Quero o capital próprio dividido pelo investimento. Então, é o inverso disso aí, basta inverter os dois lados da igualdade. Então, invertendo desse lado, ficou capital próprio dividido pelo investimento, e aqui ficou 1 dividido por 2,1. Então, eu já tenho parte do que eu queria. Bom, se deu certo dividindo aqui tudo pelo capital próprio, agora vamos pegar a mesma equação básica e dividir tudo pelo capital de terceiros, que aí a gente acha outra relação. Então, investimento dividido pelo capital de terceiros é igual capital de terceiros dividido pelo capital de terceiros é igual a 1, mais capital próprio dividido pelo capital de terceiros. Então, tem aqui, ó, investimento dividido pelo capital de terceiros igual a 1, se 1 veio daqui, desse quociente aqui, mais capital próprio dividido por capital de terceiros. Bom, o que eu tenho? Eu tenho que o capital de terceiros dividido pelo capital próprio é igual a 1,1. Aqui está justamente o que? O inverso. Então, coloquei aqui o inverso, ó, 1 dividido por 1,1. Então, o investimento dividido pelo capital de terceiros é igual a 1 mais 1 dividido por 1,1. Fazendo essa continha aqui, né, 1,1 vezes 1 mais 1, 2,1 dividido por 1,1. Então, o investimento dividido pelo capital de terceiros é igual a 2,1 dividido por 1,1. Mas eu não quero essa relação, eu quero o inverso dela. Então, é só inverter os dois lados. Capital de terceiros dividido pelo investimento igual a 1,1 dividido por 2,1. Segunda solução para esse negócio é utilizando razões e proporções. Quem consegue se adaptar bem com razões e proporções fica bem mais facinho, né? Então como é que você faz? Qual é a regra de razões e proporções? Tudo que você faz de um lado da igualdade, você faz a mesma coisa do outro lado.
E aí a igualdade será mantida. Então, o que nós temos aqui de informação? Capital de terceiros dividido pelo capital próprio é igual a 1,1. Se for o dado informado no exercício. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Peguei o capital de terceiros, mantive. Somei um capital próprio, que é o denominador. E mantive o denominador. Então vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui. Mantém 1,1. Soma com 1 que está aqui embaixo, que é o denominador, somei com 1, dividido por 1. Então, capital de terceiros mais capital próprio é igual a investimento. Dividido pelo capital próprio, 1,1 mais 1, 2,1. Mas eu não quero investimento dividido pelo capital próprio, eu quero o inverso. Vamos inverter. Invertendo os dois lados, está aí, ó. Capital próprio dividido pelo investimento igual a 1 sobre 2,1. Aí você faz a mesma brincadeira de razões e proporções, agora com capital de terceiros, né? Então, você pega lá e faz o quê? Capital de terceiros, você mantém. Pega o capital próprio e soma com o capital de terceiros. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. O numerador mantém. Mantém também aqui o denominador e soma o numerador. Mesma coisa que eu fiz aqui. Aí ficou capital de terceiros, porque o capital próprio mais o capital de terceiros é igual ao investimento. Capital de terceiros dividido pelo investimento, 1,1 dividido por 2,1. Então tem as duas maneiras aí. A gente volta aqui em cima. A gente tem a relação capital de terceiros investimento, capital próprio investimento. Só fazer a continha agora e nós achamos 17,46. Então a pergunta é o seguinte: valeu a pena essa alavancagem? A empresa sem alavancar, ela tinha um retorno de 17,23. Alavancou, aumentou. Não vale a pena. Só vale a pena a empresa alavancar, reendividar quando o custo capital abaixar. Custo médio ponderado de capital abaixa. No caso aqui aumentou, essa operação aqui não valeria a pena. Então tá aí o número 10. Tá pronto. Marchando para o número 11. Então tá lá, ó. Número 11. Pelo modelo CAPM, calcule a taxa de desconto apropriada para os fluxos de caixa provenientes de um ativo que apresenta um beta igual a 2,5, considerando que as taxas para investimento sem risco sejam de 8% e que o retorno esperado de mercado seja de 16%. Então isso aqui é uma aplicação direta da formulinha do CAPM. É só aplicar a formuleta. Retorno esperado pelos acionistas é igual a 8, taxa livre de risco, 2,5 ao beta, que multiplica 16 menos 8, igual a 28%. Então está pronto. Número 12. Número 12 aqui também tem duas soluções, uma algébrica e a outra gráfica e trigonométrica. Então vamos lá. Nos últimos 5 anos, toda vez que o mercado subiu 5%, as ações da empresa W subiram 10%. Toda vez que o mercado caiu 10%, as ações da empresa W caíram 20%. E assim sucessivamente. Sempre mantendo essa relação. Calcule o coeficiente beta das ações da empresa W. Então vamos lá, primeira solução algébrica. Então nós temos aqui dois pares ordenados. Que é o que? Subiu 5, o mercado subiu 5. Sempre o nosso gráfico, no eixo X é o mercado. E no eixo Y é a empresa que você está estudando. Então,
toda vez que o mercado subir 5, a empresa sobe 10. E depois ele disse que toda vez que o mercado cair 10, a empresa vai cair 20. Então a equação aqui da reta, y é igual a x mais b, o a é o coeficiente angular dessa reta, que é o beta, que é o que nós queremos, e o b é o coeficiente linear, é onde a reta bate no eixo y. Então, aplicando aqui esses dois pares ordenados, nós temos y igual a vezes o x, que é 5, mais o beta. O segundo par ordenado, menos 20, igual ao azinho, que multiplica aqui o x, que é menos 10, mais o b. Bom, nós não queremos o b, queremos o a. Então, basta aqui você subtrair uma equação da outra, que você acha. Subtraindo uma equação da outra, nós temos aqui, ó, 10 menos 20 igual 5 azinhos menos 10 azinhos. Então temos aqui 10 menos 20, 30, e 5 menos 10, 15. Então o A é igual a 30 dividido por 15 igual a 2, nosso beta é igual a 2. A segunda solução, ela é algébrica. Ela é gráfica e trigonométrica. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, encaixar melhor na tela aqui. Encaixar um pouquinho, diminuir um pouquinho aqui para ficar melhor encaixado. Então nós temos o que? Um gráfico aqui, onde o eixo X aqui tem o mercado. O eixo Y, o W aí, que é a empresa W, que nós estamos estudando essa empresa. Então ele disse aqui, subiu 5, mercado, sobe 10 a empresa. Primeiro par ordenado, tá aqui o primeiro pontinho. Depois ele diz o que? 10, mercado cai 10, a empresa cai 20. Segundo pontinho aqui. A gente traça uma reta, ó. Traçou a reta desses dois pontos. A inclinação, a tangente desse ângulo alfa aqui é o nosso beta. Então a tangente aqui é o que? Cateto. Tem um triângulo retângulo aqui, né? Cateto oposto dividido pelo catete adjacente. Então, qual é a distância daqui até aqui, ó? Esse lado aqui, ó. Qual é essa distância aqui? 10 unidades mais 20 unidades, 30 unidades. Qual é a distância? Essa distância aqui, que é a mesma dessa aqui. 5 unidades mais 5 unidades, mais 10 unidades, 15. Então, 30 dividido por 15, 2. Então, tá aí terminado. Agora, a questão número 13. Questão número 13 tem o que? Vou aumentar novamente para ficar um tamanho adequado para vocês. Vamos lá, ficou bem grandão para ficar fácil de entender. Então vamos lá, questão número 13. Calcule o custo médio ponderado de capital de uma empresa cujas dívidas têm um valor de 40 milhões e cujas ações possuem um valor de 60 milhões. A empresa paga juros no valor de 6 milhões por ano e suas ações apresentam um beta de 1,41. A alíquota do IR, do Imposto de Renda, é de 34%. A taxa de retorno esperado para o mercado é de 19,5% ao ano.
e a taxa para investimentos é de 11%. Assuma que o modelo CAPM é válido. Então tá lá, né? O capital de terceiros, 40 milhões. Capital próprio, 60 milhões. Juros, 6 milhões. O beta, 1,41, imposto de renda 34, retorno de mercado 19,5 e a taxa livre de risco de 11. Então vamos lá. Vamos calcular primeiro o custo do capital próprio, que é o retorno esperado pelos acionistas. Aí nós temos 11, taxa livre de risco, mais 1,41, que é o beta, que multiplica 19,5 menos 11. Fazendo essa conta, nós achamos 22,985%. Então, nota-se aqui o seguinte, ó, presta atenção aqui, para não dar mais trabalho do que o necessário. O capital de terceiros vezes a taxa de juros é igual a quem? Igual a despesa com juros, que é esses 6 milhões aqui. Aqui é 1 menos a alíquota do imposto de renda. Aqui o custo capital próprio, 22,985, vezes o capital próprio dividido pelo investimento. Então, substituindo os valores, nós temos 17,75. Nós temos o custo médio ponderado de capital, 17,75%. E aí o número 14. O número 14 está escrito o quê? Vamos lá entender o que está escrito. O projeto de telecomunicações da British Columbia Corporation utilizará endividamento de longo prazo e financiamento de capital ordinário. Capital ordinário está se referindo às ações ordinárias, ou está se referindo ao capital próprio. A partir dos dados abaixo, calcule o custo médio ponderado para o projeto da British Columbia. Então, vamos lá. Ele deu aqui os dados, né? Taxa de juros livre de risco, 12%, beta de capital ordinário, 1,25%, retorno esperado da carteira de mercado, 30%, custo da dívida é esperado antes do IR, 20%, então tem que aplicar aqui 1 menos a alíquota do imposto de renda. Estrutura de capital, 30% dos investimentos em capital próprio. Bom, se 30% é o capital próprio, 70% é o capital de terceiros, né? E a alíquota do imposto de renda de 35%. Então, tá lá. O custo do capital de terceiros líquido é igual ao 20, esse 20 aqui, que multiplica 1 menos a alíquota do imposto de renda, que é 0,35 que ele informou aqui. Então, 20 que multiplica 1 menos a alíquota do imposto de renda é igual a quem? Igual a 13. Agora, o custo capital próprio é o CAPM, 12, mais 1,25. 1,25 que é o beta, que multiplica 30 menos 12, que é igual a 34,5%. Então, o custo médio ponderado de capital é uma média ponderada entre quem? Entre 13, o custo capital de terceiros, e 34,5 custo capital próprio. Ponderado por quem? Pela estrutura de capital. Então, está lá 13 vezes 70%, que é a ponderação do custo capital de terceiros, mais 34,5 vezes 30%, que dá aí 19,45%, o custo médio ponderado de capital. Então, isso aí eu estou regravando aí essa aula. Infelizmente deu problema no som, mas foi resolvido. Muito obrigado por assistir. Até o próximo.